Oi, gente, sou a professora Lalandra. Oi, sou a professora Daiane. E a Dai, ela é nossa professora desde o ano passado, mas antes disso ela era ginasta da seleção brasileira, chegou a ser medalhista no Pan-Americano. Então hoje a gente vai responder algumas perguntinhas que as ginastas mandaram lá no nosso Instagram. Então antes da gente começar com as perguntas, a Dai vai contar um pouquinho da trajetória dela na ginástica. Então, eu iniciei na ginástica artística com 7 anos, fiz 1 ano e meio, mas não me adaptei muito. E minha técnica falou, você tem uma certa flexibilidade, não quer tentar ginástica rítmica? Daí eu fui conhecer, porque eu não conhecia. E eu me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista. Então, no mesmo ano ali, em 2003, eu já comecei na equipe, já comecei a participar de competição. E no final desse ano, eu fui para uma competição que era, na época, bem grande, que era o Torneio Nacional, que ainda tem, só que agora é dividido, né? Foi em Brasília. E eu fiquei em segundo lugar, no aparelho bola. Então, ali já comecei a, é isso mesmo, e comecei a treinar, participar de competições. A primeira pergunta foi se você sempre teve uma flexibilidade natural ou se teve que trabalhar muito para adquirir ela. Então, de perna eu até tinha uma flexibilidade, né? Claro que a gente vai melhorando aos poucos, mas de coluna eu era muito travada, era uma tábua, assim. E a minha técnica sempre me forçou muito. E eu fui assim, em um ano eu evolui muito, daí eu comecei a conseguir fazer os movimentos da ginástica, mas tudo com bastante força ali pra mim. A segunda pergunta foi qual que foi a sua competição individual mais marcante? Em 2010, a gente foi para um Pan-Americano de clubes em El Salvador e eu fui campeã geral lá. Foi a minha última competição individual. Depois, em 2011, eu já fui para Aracaju, então foi bem marcante, assim. E quais foram os aparelhos que tu competiu lá? Eram 3 ou 4, era fita, corda, bola e massas. Você comentou que depois dessa competição você foi para Aracaju. Então, antes disso, você ainda não era da seleção? Não. Antes disso, eu só era do clube Agir, lá em Curitiba. E em 2011, eu estava de férias na praia, assim, e recebi um e-mail de uma convocação que teria uma seletiva. Então, 2 semanas depois, eu tive que ir para Aracaju fazer essa seletiva. Fiquei uma semana lá e, felizmente, eu passei. E como é que foi essa tua reação quando descobriu que realmente passou para a seleção? Olha, foi bem chocante, assim, tipo, eu não acreditava, porque, claro, eu já tinha eu fiz mais uma seletiva alguns anos antes, mas acabei não passando. Então, a gente que é ginasta sempre tem aquele sonho de ser da seleção, a gente treina pra isso e, nossa, fiquei muito feliz, foi maravilhoso. Com quantos anos que foi isso? 17. Tá, e já aproveitando, uma outra pergunta que fizeram é se foi muito difícil esse processo de sair dos clubes e ir para a seleção. Como é que foi esse teu trabalho para chegar lá? Olha, foi bem diferente, né? Porque no clube a gente treinava de 5 a 6 horas por dia. Às vezes de manhã e à tarde quando tava perto de competição, mas era outra vida. Ia para casa, ia pra escola. E lá a gente convivia com as meninas 24 horas, acordava, ia pro treino, almoçava, ia pro treino, fisioterapia. E então foi um mundo bem diferente e demorou um pouco assim para me acostumar, saudade de casa, né? Mas depois foi muito bom. E como é que tu conciliou os estudos com os treinos da seleção? Porque parece que foi bem puxado. Foi. Então, a gente tinha que estudar, né? Algumas meninas eram do 3º ano ali, segundo. Então, acho que era um pouco mais complicado. Mas eu ia começar a faculdade. Então, foi bom que eu já iniciei lá a faculdade de Educação Física e já dei continuidade. Você comentou que lá a rotina era muito puxada, que tinha saudade de família e os treinos, ter que conciliar com os estudos. Em algum momento desses você chegou a pensar em desistir?
Olha, é muito complicado, né? A gente gosta, ama o que faz, só que tem horas que a gente tá exausta, que a gente quer largar tudo, voltar para casa, para os braços da mãe, mas a gente sempre pensa, não, a gente tá aqui por um objetivo e quando a gente chega lá naquele objetivo é muito bom, muito gratificante, então a gente faz valer a pena. E falar em objetivo, gratificante, qual que foi a tua medalha mais marcante, assim, da tua carreira? Com certeza em 2011 o Pan-Americano, que foi a primeira competição, e antes disso aconteceu várias coisas em treinamentos, mudança de ginasta, então foi bem complicado e receber aquela medalha assim foi algo inexplicável para mim. Dai, uma coisa muito marcante na ginástica rítmica são as meninas extremamente magras, né? Eu queria saber contigo como é que era isso lá na seleção, se era muito cobrado e se era igual ao teu clube ou se foi uma mudança muito drástica. Na seleção era bem cobrado, mais do que no clube, né? No clube também sempre teve a técnica sempre falando, tem que emagrecer um pouco, ia em nutricionista para ver, né? Só que logo que eu entrei na seleção, eu já estava acima do peso do que, ainda mais que eu sou baixinha, do que precisava. Então ela queria que eu aparentasse ser mais alta, por isso também ser mais magra. E no conjunto, como tem as colaborações, quanto mais leve, melhor, para erguer, né, para as outras meninas também. Então a gente pesava todos os dias, tinha uma meta, né, de peso para ficar acompanhando até chegar na competição, acompanhamento também. E logo que eu entrei na seleção, eu consegui até o final do ano perder 11 quilos. E por conta, assim, que a gente nem tinha nutri, eu era reserva, né, então eu falei, não, vou correr atrás, vou ver, ia pro cinema, levava maçã, me virava e consegui chegar no meu peso e ser titular. Então, dos motivos, né, de ser magra é pela facilidade de movimento. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer um pouquinho mais da Day Amaral. Obrigada pelo convite, por eu poder ter compartilhado com vocês um pouquinho da minha história. E se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, adicione a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!